Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que passagem desafiadora! Nesta abertura do culto mediado por tecnologia, eu gostaria que nós pudéssemos realmente estar orando, que a nossa oração de agora seja a base para a nossa vida de oração e a gente possa seguir a orientação de Paulo, que diz para nós orarmos sem cessar. Difícil estar alegre, talvez num momento como esse, onde tantas pessoas estão passando por dificuldade. Nós estamos aí num aumento de casos da pandemia, estamos em lockdown, estamos com os leitos quase tomados ou em alguns casos até já saturados, mas a nossa fé, ela continua firme, continua inabalável. Nós cremos que Deus está nos direcionando nesse momento. E eu quero te convidar a orar, a que você nesse momento difícil possa, acima de tudo, estar lamentando, estar colocando a tua vida diante de Deus. Em meio às dificuldades, Deus não nos ensina a simplesmente questionar, mas a lamentar acompanhando os salmos. Então que nós possamos orar agora, buscando a presença de Deus e colocando diante dele toda essa situação. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, quero nesse momento orar pelas nossas vidas. Quero, Senhor, colocar diante de Ti todo esse sofrimento em decorrência da Covid, em decorrência do desemprego, em decorrência das dificuldades que cada um de nós está tendo. Ó Senhor, quantas pessoas têm se prejudicado, tanto emocionalmente quanto financeiramente, também, Senhor, fisicamente, quantas pessoas têm conhecidos, parentes acometidos pela doença e por outras que em momentos como esse não conseguem ser tratados. Eu peço em nome de Jesus, Deus, que Tu ouça a nossa voz e o nosso clamor, que Tu venha, Senhor, nesse momento nos acudir, ó Senhor, e possa tratar dessa doença na nossa vida e no mundo inteiro. Nós queremos ver, Senhor, as pessoas sendo restauradas, que o Teu poder, Senhor, possa ser experimentado por cada um de nós. Nosso momento aqui é um momento de angústia e é um momento de oração. Dizer que confiamos em Ti e que seguimos em frente em Ti, sabendo que Tu nos direciona, que Tu está conosco nesse caminho tão difícil. Por isso eu entrego não só a minha vida, mas a vida de todos que me ouvem aqui, em nome de Jesus. Amém. Assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
Antes de nós ouvirmos a mensagem do Pierre, eu gostaria de te fazer um convite, que você participe dessa Semana Nacional de Oração que está sendo organizada pela Igreja Nacional. Essa semana é um convite para nós estarmos intercedendo de maneira específica por alguns pedidos durante a semana e de maneira especial estarmos concentrados na sexta-feira na Vigília Nacional de Oração. Acompanhe aí algumas orientações a respeito dessa vigília. Participe da Vigília da IPI do Brasil. Além de orar no dia 5 de março, envolva-se nos encontros de oração ao longo do dia. Faça parte de uma das torres de oração, registrando seus pedidos no grupo. No clamor do meio-dia e durante toda a vigília, estaremos intercedendo por eles. Acesse os grupos através dos links do Telegram ou do WhatsApp. Durante a semana, o presbitério também tem algumas programações, que são alguns encontros na terça, na quarta e na quinta, nos preparando para a vigília de oração. Então, nesse momento todo, nós estamos sendo convidados para orar por 3 motivos. Para que o Evangelho realmente alcance cidade com seu efeito transformador, também que as pessoas possam, a partir do Evangelho, se empenhar em práticas de discipulado, ou seja, de cuidado de umas às outras para serem semelhantes a Cristo, e também pelos projetos sociais que as igrejas estão desenvolvendo, que as pessoas em necessidade sejam atendidas e que a própria igreja, a comunidade cristã, ela possa abrir o seu coração tanto com a generosidade financeira quanto com a disposição em estar servindo aquelas pessoas em necessidade. Então, é um apelo de oração bastante focada em missão. Nesse momento, o que nós estamos entendendo é que a igreja precisa parar um pouco de olhar para si mesma e começar a olhar para a realidade aí fora. E assim ela possa cumprir o chamado de Cristo de ser mais um em missão. Que Deus abençoe a nossa vida. Mais perto. Deus é um ser relacional. Na criação do mundo, no livro de Gênesis, Deus toma as decisões no plural, façamos. Por toda a história, o Criador faz questão de manter relação próxima com a criação, sobretudo com o ser humano, mesmo este separado de Deus por condição de pecado. O Evangelho intensifica, apresentando o Filho de Deus que prioriza relacionamentos, diálogos, cuidado e empatia com as pessoas. Jesus veio chamar os pecadores, se movimentando a eles, acolhendo-os, ouvindo-os, amando-os. Jesus veio para que o reino de Deus esteja mais perto. Todos em missão, todos mais perto da realidade das pessoas. Olá, irmãos, boa noite. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O seu legado como Filho de Deus que passou pela terra para morrer em nosso lugar, Jesus, ele nos ensina que o maior objetivo do cristão é chamar os pecadores e indicar o caminho para que se arrependam dos seus pecados. Nessa caminhada, ele conta com o seu povo para cumprir essa missão. Ele capacita, instrui e dá os meios espirituais para que o seu povo leve essa mensagem de vida àqueles que necessitam. E essa mensagem é o Evangelho. Mas nós percebemos que o ser humano ele tem a tendência a se manter numa postura confortável, o que nós podemos chamar de zona de conforto. Trata-se de uma forma de viver com relativa segurança, estabilidade, sem correr muitos riscos. É muito bom vir ao templo, sentar nos bancos confortáveis, ouvir a mensagem, os louvores, encontrar os irmãos e depois voltar para casa satisfeitos com o alimento espiritual que nós recebemos.
Mas fica aqui uma pergunta: isso é viver o Evangelho? Essa foi a missão que Jesus Cristo nos confiou? É somente isso ou tem algo mais? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Nessa série de mensagens do mês de fevereiro, nós tivemos a oportunidade de ouvir sobre como a soma ou o positivo tem identificação com a nossa vida cristã, bem como com a nossa missão aqui na Terra. Na primeira semana foi falado sobre mais Jesus, onde tratou-se do Evangelho de Cristo. Na segunda semana foi falado sobre o mais casa, cujo objetivo foi mostrar como ir em direção ao outro. Na terceira semana, o tema foi mais perto, onde foi visto o acolhimento e o cuidado com nossas respostas ao amor de Deus por nós. Hoje, nós vamos encerrar essa série com o tema mais fora. Vamos retornar à expressão zona de conforto. Na psicologia, a zona de conforto é uma série de ações, pensamentos ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Nessa condição, a pessoa realiza um determinado número de comportamentos que lhe dá um desempenho constante, porém limitado e com uma sensação de segurança. Segundo essa teoria, porém, o indivíduo necessita saber operar fora de sua zona de conforto para realizar avanços em seu desempenho, por exemplo, no trabalho, eventualmente chegando a uma segunda zona de conforto e assim sucessivamente. Atualmente, já foi concretizado que os indivíduos mais bem-sucedidos, eles operam com frequência fora dessa zona de conforto, expandindo cada vez mais o número de dificuldades que conseguem superar. Na seara da missão cristã, quando nós abrimos mão de trabalhar pelo reino fora da zona de conforto, nós estamos efetivamente cumprindo a ordem de Jesus Cristo, quando Ele nos enviou ao mundo para sermos seus discípulos. Mas o que encontraremos se cumprirmos essa ordem do Senhor e seguirmos mais fora? Lá em Lucas 5, dos versículos 27 a 32, nós temos uma passagem bem interessante. Diz assim as Escrituras Sagradas: Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos, e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus então respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Vamos orar? Pai querido, Deus bondoso, nós colocamos as nossas vidas no teu altar, Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, que a tua palavra venha entrar nos nossos corações, que o Senhor possa estar agindo, nos dando forças para que nós possamos realmente cumprir o teu trabalho, cumprir a missão que o Senhor nos deu. Pai amado, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Esteja conosco, fale aos nossos corações aqui nessa noite. Nós clamamos novamente, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto nos mostra algo muito interessante. No versículo 30, os fariseus perguntam: Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Esses fariseus e mestres da lei, eles eram um tipo de pessoas que tinham convicção de que estavam obedecendo a Deus e que estavam no caminho certo,
isso falando moralmente e também espiritualmente. Eles estavam questionando os motivos de Jesus e de seus companheiros de andarem com pessoas que não eram dignas, pessoas que não mereciam sua companhia, que não se mostraram dignas de um presente valioso, que é a salvação. Jesus então responde no versículo 31. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. A resposta de Jesus, ela vem como uma bomba no ambiente e revela alguns fatores importantes. Em primeiro lugar, que o Evangelho é um presente para quem precisa e não para quem merece. Jesus está mostrando em sua fala o erro daqueles que já se consideram saudáveis ou dignos, que não precisam do presente de sua companhia, não precisam da salvação que ele veio propor, não precisam da sua cura. Como estão enganadas essas pessoas? As pessoas que se julgam bons religiosos, que cumprem seus rituais semanais de um bom cristão, que não têm mais nada a aprender, que já entenderam tudo de Deus e só aguardam a recompensa de ter uma vida santa e infalível, que se julgam melhores do que os outros que não conhecem a Cristo, devem tomar cuidado, muito cuidado. Eles podem estar caindo na mesma armadilha dos fariseus e mestres da lei. E pode ser muito tarde no final. Segundo ponto, a nossa tarefa é levar o Evangelho aos que precisam. Há muitas pessoas que elas estão fora do nosso círculo íntimo e não se encaixam no nosso padrão. Não se encaixam por ter uma perspectiva de vida um pouco diferente, por pensarem diferentes, por viverem diferente, até por falarem de forma diferente. Há muitas pessoas que estão gastando sua vida com coisas sem sentido. Logicamente sem sentido para nós, porque para elas tem sentido. E que elas estão em busca de sentido e significado. Por isso, ficam tentando várias coisas e batendo em várias portas. Essas também fazem parte do grupo de pessoas que Jesus se refere como doentes. São para essas pessoas que ele veio, a começar de nós, que somos eternamente imperfeitos e precisamos diariamente das misericórdias do Senhor. O questionamento que foi levantado pelos fariseus e mestres da lei, ele é bem relevante porque na cultura judaica da época, os judeus eles não comiam e bebiam com qualquer um. Dividir uma refeição com alguém era o mesmo que dividir a vida. Quando Jesus dividia uma refeição com eles, estava dividindo a vida com eles. Na perspectiva ali dos fariseus e mestres da lei, Jesus estaria se contaminando, sendo um com eles. Eles se apoiavam na estrutura religiosa que dizia que se o impuro tocar no puro, o puro se tornaria impuro. Jesus joga por terra esse argumento e mostra na prática em Lucas 5, ali no caso da mulher com fluxo de sangue. Ele mostra que o médico vem para curar os doentes e não o contrário. A mulher, considerada impura naquela época por conta do seu fluxo de sangue, segundo ali a história, ela toca nele e ela fica curada e não o contrário. Nós podemos fazer o comparativo com o sal e a água. Enquanto estão separados, cada um tem suas propriedades, mas quando juntamos os dois, o sal ele transfere seu sabor para a água, mas ele não perde sua essência, continua sendo sal. E nós como cristãos devemos ser esse sal levando o sabor de Cristo para aqueles que não o conhecem, sem medo ou receio de perdermos nossa essência. Porque o Senhor ele nos capacita para essa missão que Ele nos deu. Ele é o nosso mestre e nos mostra como fazer isso. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos nos aproximar e dividir a vida com essas pessoas
para poder apresentar o presente valioso que nós temos para elas, sem medo delas nos contaminarem, mas com a ousadia de sermos sal na vida dessas pessoas. Terceiro ponto, a tarefa, ela demanda relacionamento. O Evangelho, ele deve ser entregue, e uma das melhores formas de entregar é se relacionando com as pessoas que talvez não se enquadrem, que estejam fora do nosso padrão aceitável. O Evangelho de Cristo é como um presente que nós estamos oferecendo para essas pessoas. E um presente não se põe goela abaixo, não é verdade? Nós não podemos obrigar ninguém a receber um presente nosso. Mas através de uma boa convivência, nós podemos entregar esse presente de uma forma mais eficiente. Mas para isso, vamos precisar nos expor. O texto diz, ali no versículo 31, eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. É importante entendermos bem o que Jesus está dizendo aqui. Ele veio chamar os pecadores. Esses tais pecados dessas pessoas não são apenas atos reprováveis. Se trata de uma essência, a essência do ser humano desconectado de Deus. Quando Deus criou a humanidade, Ele tinha um propósito, que todos nós desfrutássemos do relacionamento uns com os outros e com Ele também. Para que essa criação fosse perfeita, Ele teria que deixar um ponto de escolha para o ser humano. Então Ele pôs uma árvore, que representaria a sua decisão de permanecer vinculado e sobre suas orientações. Nas instruções, Deus diz, podemos dizer assim, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas a árvore do conhecimento você não deve comer. Se comer, você morrerá, romperá sua relação comigo, não será mais dependente de mim. Por engano da serpente, os nossos primeiros pais cobiçaram ser iguais a Deus, de serem autônomos, ter a prerrogativa de dizer o que era certo e o errado para suas vidas, e abolindo Deus do seu lugar. Comeram do fruto e com isso se desconectaram de Deus. A morte entra no mundo, a morte física, espiritual e a morte eterna. E a humanidade passa então a viver todas as dimensões da morte em suas vidas. E todos os seres humanos, nascidos após esse evento, passam a carregar consigo o peso da decisão dos nossos primeiros pais. Todos nascem desconectados de Deus por essência e vivenciam as dimensões da morte em suas vidas. Nada de bom que o ser humano faça pode atingir o mínimo da exigência da santidade do nosso Deus que é santo. Mas Deus é todo amor e, conciliando sua santidade, justiça e amor, Ele envia Jesus, o Deus Filho, para nascer de uma mulher em um nascimento bem especial, para que ele não nascesse desconectado como todos os outros seres humanos. Jesus nasce, cresce e vive em uma vida sem pecado algum. Ele se torna o primeiro ser humano digno de receber a vida e não a morte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está lá em Romanos 6:23. Mas ele decide fazer algo que transformaria a humanidade para sempre. Ele decide dar de presente sua vida em troca da morte de toda a humanidade. Jesus, ele nos substitui em sua morte. Ele vai abdicar do seu direito à vida para nos dar vida e nos livrar dessa morte, pagando a dívida que os nossos primeiros pais contraíram com Deus. E toda pessoa que recebe a morte de Jesus como sendo sua e se arrepende de viver uma vida longe de Deus, passa a ter a salvação. E Deus vem morar dentro dele através do Deus Espírito Santo, o reconectando a Deus para sempre. É esse presente que eu e você somos portadores. E esse presente deve ser dado com carinho, pois é muito precioso. Deve ser dado de forma que a pessoa entenda no tempo dela e com muita atenção. Mas entregar esse presente pode nos expor. Será necessário nos aproximarmos das pessoas
e apresentar-lhes algo novo, a essência da vida de Cristo. E isso não será fácil. Nós teremos que, primeiramente, viver aquilo que nós estamos falando, testemunhar verdadeiramente dos valores cristãos no meio em que vivemos. E só assim nós teremos legitimidade para presentear quem encontrarmos. E vou além. Muitas vezes, levar esse presente da salvação vai significar sair, literalmente, da nossa zona de conforto. Pode significar ter que sair de sua casa, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado e até mesmo do seu país. Você está disposto a isso? É isto que Cristo nos propõe: sermos um sinal de esperança para aqueles que não o conhecem em qualquer lugar. Hoje, nós vivemos um tempo interessante para falarmos desse tema. Nós estamos em meio a uma pandemia, cujos números de contaminados oscilam, subindo e descendo. Alterações no nosso cotidiano, fechamento do comércio, das lojas, restrição de horários para circulação, distanciamento social e outras medidas. Como manter o relacionamento com as pessoas, levando a mensagem de Cristo sem esse contato? Está aí o nosso desafio. Os cristãos primitivos, eles tiveram suas dificuldades. Muitos foram perseguidos, presos, açoitados e até mesmo mortos por levarem a mensagem de Cristo. E o nosso desafio? Será que estamos correspondendo à missão que nos foi confiada? Estamos cumprindo a missão daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Esse é o grande desafio, de seguirmos todos na missão. Meu Deus, Pai querido, nós queremos ter o nosso coração puro, nós queremos ter o nosso coração voltado para a tua missão. Pai amado, nós sabemos que desde a vinda do seu Filho Jesus aqui nessa terra, a missão, a tua mensagem foi levar aos corações espalhados pelos confins da terra. Pai amado, que nós tenhamos a cada dia essa certeza no nosso coração, que nós temos que pensar para fora, nós temos que pensar no corpo cristão, no corpo que pertence a Ti, que não tem medo de sair por este mundo para falar do Teu Evangelho. Pai amado, nós queremos expandir as nossas fronteiras, nós queremos expandir os nossos horizontes. Nós clamamos a Ti, coloque nos nossos corações esse desejo, esse anseio de falar de Ti, não importa onde estivermos. A nossa missão é levar o Teu Evangelho àquelas pessoas que estão sedentas, levar a Tua cura às pessoas que estão doentes. E para isso nós precisamos de coragem. Dá-nos essa coragem, Pai. Dá-nos essa coragem para enfrentar esse mundo e sermos testemunhas fiéis do Teu amor, da Tua graça e do Teu Evangelho. Nós acreditamos e confiamos em Ti porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus poderoso e que capacita aqueles que estão dispostos a seguir junto a Ti. Pai amado, obrigado por tudo. Somos gratos ao Senhor, em nome santo do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Todos numa só voz declarando que só Tu
seu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. A IPI Bom Jesus entende que a sua missão é fazer discípulos de Cristo. O que é isso? São pessoas transformadas que transformam o mundo. Como que ela quer fazer isso? Nós temos 3 movimentos básicos. O primeiro é o Evangelho na vida. O segundo é a oração constante. E o terceiro é o amor em ação. Nós realmente queremos transformar a vida de Cristo em algo prático para nós e para a cidade. Por isso que a nossa visão, aonde a gente quer chegar, é construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho. Para isso, nós te convidamos para andar conosco, que você possa andar conosco com o Evangelho na vida, com a oração sempre intensa e constante e praticando atos de amor através da ajuda a todas as pessoas. Nós temos muitos projetos em andamento e com o desejo de fazer muito para que todas as pessoas possam compreender, possam experimentar e possam, sim, serem agentes transformadoras da cidade através do Evangelho. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos invocar a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Povo de Deus, vem